Bom dia, boa tarde, boa noite aos espectadores da Fraternidade Espírita de Bezerra de Menezes, às Casas Espíritas do 32º Seu, o Conselho Espírita de Unificação, e aos espectadores do YouTube. Vamos fazer mais um estudo do livro Calma, de Emmanuel, agora no capítulo 19, intitulado Acerto de Contas. Eu sou Alessandro Laranjeiras, vamos comigo nesse estudo? Então, no capítulo 19, Emmanuel diz: o companheiro terá tido estranho comportamento, agredindo-te ou prejudicando-te. Não te deis a reações precipitadas sob o pretexto de justificar-te. Imagina-te, antes de tudo, em lugar dele. Como te desinibirias se tivesses uma pessoa querida avizinhando-se da morte? Que comportamento seria o teu ante determinada moléstia que te corroesse o corpo, num momento em que alguém te lembrasse o peso de uma dívida? Se tiveres à frente de um louco, não podes ignorar que será impossível curá-lo com marteladas na cabeça. Diante do prejuízo, mesmo de grandes proporções, se podes sustentar-te sem que o devedor consiga solvê-lo, mais vale esperar que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. Pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado das próprias faltas. Medita nas pessoas queridas para as quais muitas vezes terás de impetrar a benevolência dos outros, algumas vezes até mesmo desses outros a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. Em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus e asserena-te na certeza de que, acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Emmanuel, do livro Calma, capítulo 19, intitulado Acerto de Contas. Essa mensagem de Emmanuel, ela traz uma reflexão bem interessante sobre uma experiência bem difícil, né? Em embates, evitar o acerto de contas. E para a gente poder refletir um pouco mais sobre essa mensagem de Emmanuel, tem alguns destaques. Né? O primeiro deles, Emmanuel diz: se o companheiro inesperadamente te agredir ou prejudicar, né? Essa agressão ou prejuízo que vem de maneira inesperada de alguém que você não esperava que pudesse fazer isso, né? E para a gente poder desdobrar isso um pouco mais, compreender um pouco mais essa questão, essa agressão, esse prejuízo que vem de maneira inesperada daquela pessoa, né, que você confia, tem uma mensagem de Carlos Torres Pastorino, do livro Minutos de Sabedoria, no capítulo 239, em que ele diz: não existem pessoas realmente más, ou são enfermos, ou não têm conhecimento da grande lei, de que recebemos exatamente aquilo que damos. Quem é enfermo precisa ser curado. Quem pratica o mal precisa ser elucidado. Mas de modo algum podemos agir com ódio e maldade. Procure ensinar aos outros pelo seu próprio exemplo, compreendendo que a maldade é uma situação transitória do homem. Carlos Torres Pastorino, do livro Minutos de Sabedoria, capítulo 239. Né? A espiritualidade superior, ela nos ensina: as pessoas não são más, elas só estão temporariamente perdidas. Né? O que é esse temporariamente perdido? Como diz aqui na mensagem de Pastorino, né? Ou as pessoas são enfermas, ou elas não têm conhecimento das leis divinas, né? De que recebemos da grande lei, né? Como diz Pastorino, da grande lei que recebemos exatamente aquilo que damos. Então, se eu quero receber amor, eu preciso dar amor. Né? Se eu quero receber compreensão, eu preciso dar compreensão. Se eu quero receber uma palavra de incentivo no momento em que a esperança me falta, eu preciso dar uma palavra de incentivo também. Né? E se isso não acontece, se a pessoa não pratica isso, é porque ou ela está enferma, né, por alguma doença física,
ou por alguma dor que ela carregue, uma dor moral que ela carregue, ou ela é desconhecedora das leis divinas, né? Então, é preciso que a gente faça um movimento contrário, né? Que a gente compreenda, que a gente acolha. Não que a gente acerte contas, como é o título da mensagem de Emmanuel que nós estamos estudando hoje, né? Então, como o convite que o Pastorino nos faz, né? Procure ensinar aos outros pelo seu próprio exemplo, compreendendo, sabedor de que a maldade é uma situação transitória no ser humano, né? É, Pastorino, quando diz quem é enfermo precisa ser curado, quem pratica o mal precisa ser elucidado, tem a mensagem de Emmanuel sobre essa questão, tem a mensagem de Emmanuel do livro Calma, também ainda no capítulo 32, né, intitulada Silencia e Espera. Essa mensagem de Emmanuel, esse trechinho fala sobre isso que Pastorino está nos dizendo. Emmanuel, nesse trecho, ele fala: para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes simplesmente viver. Então, como diz Pastorino, quem é enfermo precisa ser curado, quem pratica o mal precisa ser elucidado, né? Mas muitas vezes essa pessoa vai precisar vivenciar essa experiência, o que ela pratica, ela precisa receber de volta para que ela possa compreender onde está errando e o que precisa fazer para mudar, né? Então, se ela agride, se ela prejudica porque está enferma ou porque é desconhecedora das leis divinas, muitas vezes ela vai precisar vivenciar essa mesma experiência, receber uma agressão ou sofrer um prejuízo, para que ela possa compreender essa experiência, essa dor em si, né? E respeitar o próximo, passar então a respeitar o próximo, né? Aí a gente avança um pouco mais em que Emmanuel diz: se o companheiro inesperadamente te agredir ou prejudicar, não reajas de maneira precipitada sob o pretexto de justificar-te. Imagina antes de tudo no lugar dele. Então, Emmanuel nos convida, né? Diante de agressões ou prejuízos, não reajamos, né? Não vamos reagir, vamos agir, né? De maneira tranquila, de maneira sóbria, né? Então, muitas vezes, para que isso aconteça, a gente precisa se afastar. O silêncio é o melhor remédio no momento em que a situação acontece, né? E o tempo é outro remédio muito importante nessa experiência, porque nos ajuda nos dar um espaço de reflexão, né? E aí, como diz Emmanuel, imagina-te antes de tudo no lugar dele. Então, dentro desse espaço de reflexão que o tempo e a distância nos proporcionam, o Emmanuel nos convida a nos colocarmos no lugar do outro para buscarmos compreender por que o outro fez o que fez, né? E muitas vezes a gente vai conseguir alcançar essa compreensão. Então ele nos diz: não reajas, haja, né? Silencia num primeiro momento, se afaste no tempo que você precisar para essa reflexão, para essa compreensão, e só então volte e dê uma resposta positiva a essa pessoa que te agride ou te prejudica, né? E para essa reflexão, ou imaginar-se no lugar do outro, Emmanuel nos diz: como te desinibirias se tivesses uma pessoa querida avizinhando-se da morte? Como você agiria se tivesse uma pessoa querida próxima da morte? Você também agrediria? Você também prejudicaria? Né? Agindo intempestivamente ou agindo por conta da emoção, porque as dores estão te marcando e aí você não mede o tom das suas palavras, você não mede as consequências dos seus atos, você agride, você fere, você prejudica. Né? Que comportamento seria o teu
ante determinada moléstia que te corroesse o corpo, no momento em que alguém te lembrasse o peso de uma dívida. E essa dívida não precisa ser necessariamente financeira, ela pode ser uma dívida moral, uma dívida num gesto, né, que a pessoa espera que você tenha, numa palavra de incentivo, numa palavra de esperança. Ainda assim, essa falta cometida, ela vai pesar, essa dívida vai pesar, né? E como é que seria a sua ação ou o seu posicionamento se você tivesse um espinho encravado na sua carne, como dizia Paulo, né, numa experiência que ele viveu? Como é que você agiria, né, tendo um espinho encravado na sua carne e o outro te cobrando um posicionamento? Você também agrediria? Você também prejudicaria? Né? É esse o convite que Emmanuel nos faz. Imagina-te, antes de tudo, no lugar dele. Como, se você estivesse na posição do outro, você agiria? Muitas vezes a nossa conclusão é que a gente agiria pior, né, do que ele agiu. Ou a gente agrediria mais, com mais emoção, com mais intensidade, ou a gente prejudicaria mais profundamente, né? Então, muitas vezes o resultado dessa reflexão é a conclusão de que a gente agiria pior do que o outro agiu para conosco, né? E aí, nos colocarmos no lugar do outro, ou fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, nós temos uma reflexão de Allan Kardec em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 4, em que ele faz uma reflexão em cima da passagem de Mateus, do capítulo 22, os versículos 34 a 40. Né? Kardec então diz: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar como padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 4. Né? Então, nos fazer aos outros o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Né? Então, se o outro me agride, ou se ele me prejudica, então é só parar e pensar, ou seja, me colocar no lugar do outro. Então, diante da situação, diante dessa circunstância, em vez de reagir, o meu movimento é parar e pensar. Tudo bem, mas e se eu não quero parar? Se eu não quero pensar, né? Por que então eu não quero parar? Por que eu não quero pensar? Então agora o movimento é olhar para dentro de nós mesmos para compreendermos por que a gente se nega a fazer esse movimento de nos colocarmos no lugar do outro. Por que eu não quero parar? Por que eu não quero pensar? Por egoísmo? Né? Eu estou menosprezando o outro, o meu vem primeiro e o resto que se exploda, o meu é melhor e o resto não me interessa, eu estou menosprezando o outro e por isso eu estou agindo com egoísmo, ou é preguiça? Né? Se eu estou menosprezando o outro, né? Se não tem importância, então não vale o esforço. Se eu estou menosprezando, então para que eu vou me dar o trabalho de fazer? Né? Então, é menosprezo ou é preguiça? Né? E esses dois sentimentos, essas duas emoções estão ligadas ao egoísmo. Né? Então eu preciso compreender por que eu não quero parar, por que eu não quero pensar. É por egoísmo? Né? E o que eu posso fazer então para mudar isso? Ou é por orgulho? Né?
eu fui lesado, eu fui ferido, eu fui abandonado, então eu não quero fazer, porque o meu orgulho está ferido, né? O meu amor próprio ferido, por ele estar ferido, eu não quero então compreender, eu não quero acolher, né? Então, aí em relação ao orgulho, nós temos uma outra passagem de em relação ao orgulho, nós temos uma outra passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma outra reflexão de Allan Kardec, né, agora no capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos, no item 8, que Kardec diz: a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, olha aí o orgulho, ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interditar toda a defesa, mas condenar a vingança, o acerto de contas, né? Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 8. E mais vale, né, ser ofendido do que ofender, suportar uma injustiça do que praticar outra injustiça, ou ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros, tem a ver, né, com a lei de causa e efeito, né? Então, se eu fizer isso, eu vou receber isso de volta. É importante que eu compreenda isso, para que eu não pratique, né, eu possa, em vez de revidar, em vez de buscar o acerto de contas, que eu possa compreender o outro na dor dele ou no desconhecimento dele, né, e respeitar o tempo dele também. Né? Eu gosto muito desse trechinho. Maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Né? Esse movimento de humildade, ou esse movimento de caridade também, né? de compreensão, tem a ver com vivenciar o Evangelho. Né? Tem a ver com vivenciar o Evangelho. Acolher, abraçar, perdoar. Né? Então, compreendendo que as pessoas são boas por natureza, que se fazem o mal ou estão enfermas ou desconhecem a lei, que se fazem o mal bastardelizar simplesmente viver, então como agir, né? Diante de uma situação como essa, né? Que a pessoa nos prejudique ou nos agrida. Como agir? A própria mensagem de Emmanuel, no capítulo 19, né, o acerto de contas, ela nos orienta como agir. Né? Então, Emmanuel diz: se te vês distante de um louco, não podes ignorar que será impossível curá-lo com marteladas na cabeça. Então, se a pessoa está ofuscada, né, ou ela está adoecida por alguma razão, não adianta impor, né, obrigá-la a compreender, obrigá-la a se retratar. Não, esse não é o movimento.
Diante do prejuízo material, mesmo de grandes proporções, se pode sustentar-te sem que o devedor consiga solvê-lo, mais vale esperar que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. Olha a compreensão do outro aí, né? Olha se colocar no lugar do outro, né? Mais vale ser prejudicado do que prejudicar, porque você está colhendo, pelo seu exemplo, você está transformando o outro, porque o outro vai se admirar por essa postura e vai se inspirar nesse movimento, né? Trazendo para a sua própria vida o exemplo que você está dando. Pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas. Todos nós cometemos faltas, todos nós somos sujeitos a nos equivocarmos ou adoecermos em determinado momento, né? Então, a indulgência que eu preciso ter para com o outro, a indulgência que eu preciso ter para comigo, né? Então eu preciso olhar para mim e olhar para o outro. O que eu gostaria que o outro me fizesse? Né? Eu gostaria que o outro me perdoasse, então eu preciso perdoar também. Né? E medita nas palavras, medita nas pessoas queridas para as quais muitas vezes terás que suplicar a benevolência dos outros, que quem sabe até mesmo daqueles que talvez pretendas constranger com desafios e exigências, né? Então é importante, esse trecho está até completamente em destaque, né? Porque tem a ver, por exemplo, com a roda da vida, né? O hinduísmo fala muito disso, da roda da vida. Então, se a gente está no alto hoje, amanhã a gente está embaixo, né? E no momento seguinte a gente está no alto de novo. Então, nessa roda da vida, né? Se a gente suplica a benevolência dos outros para os nossos, né, para as nossas pessoas queridas, a gente também precisa ter esse movimento de benevolência para com o outro, né, evitar de constranger o outro com desafios e exigências. Né? E aí a gente tem mais um trechinho, né, o trechinho final, quando Emmanuel reflete, né? Em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus e acerena-te, na certeza de que acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. E eu diria mais, né? A paciência e a compreensão, né? É muito importante isso. Mas olha só que interessante que Emmanuel nos diz, né? Que, que quantidade de dívidas maior eu não tenho, mais do que com o outro, é com Deus. Né? Quantas faltas eu cometo, né? Muitas vezes até motivado, né, por uma cultura, a cultura da nossa sociedade, o que a nossa sociedade entende como certo, nas leis divinas não é, no olhar de Deus não é. Né? E se eu estou aderindo a um movimento da sociedade e cometendo pequenas faltas que vão comprometer, vão me colocar em dívida com Deus, e Deus me perdoa e renova todos os dias as oportunidades de refazimento, de transformação, né? Eu preciso ter isso com o meu próximo. E aí, trazendo isso à mente, né, a extensão das dívidas que eu tenho para com Deus, é a necessidade de me acerenar. Né? Então vem a grande pergunta: acerto de contas? Para quê? Né? Então eu agradeço, gente. Nós chegamos ao fim do nosso estudo. Eu agradeço muito a companhia de vocês e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até mais, gente. Fique com Deus. Deus abençoe vocês e suas